A paz do Senhor a todos, meus amados, que Deus continue sempre abençoando a vida de cada um de vocês que estão lá do outro lado, ouvindo a palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero deixar um versículo para a meditação de todos, que se encontra no livro de Salmos 119, e o verso 86, que diz assim: todos os teus mandamentos são verdade, com mentiras me perseguem, ajuda-me. Meus irmãos, o salmista fala que todos os mandamentos são verdade. A palavra de Deus é a verdade. E a gente vê que hoje, tão atual, nós estamos também no tempo da tecnologia, e a gente vê que quantas pessoas estão perseguindo hoje em dia os crentes que falam a verdade, os crentes que pregam a palavra de Deus, aleluia, são perseguidos. Agora, interessante que o crente que prega a palavra, que prega a verdade, que não prega mentira, heresia, não prega algo para enganar o povo, porque teme a Deus e obedece a sua santa e poderosa palavra. Geralmente, quem persegue mais os crentes verdadeiros, os crentes que obedecem a sã doutrina e a palavra de Deus, geralmente são os próprios crentes. Os próprios crentes, às vezes, que ficam perseguindo os crentes que pregam a palavra de Deus, que obedecem a palavra. Poderia ser os ímpios, né? Eu sei que os ímpios, as pessoas que não conhecem a palavra, às vezes perseguem os crentes, os cristãos. Às vezes diz que só quer ser o santão, o dono da verdade. Às vezes os ímpios, eles perseguem os crentes. Mas geralmente, no tempo de hoje em dia, estão sendo mais os crentes que estão perseguindo os crentes que pregam a verdade. Porque tem tanto crente que às vezes não tem coragem de pregar a verdade, só quer pregar a palavra para agradar o povo. Aleluia! Não quer pregar a palavra verdadeira, não quer pregar a santificação na igreja. Por isso que a igreja estão precisando de uma reforma, de pregar a palavra verdadeira, porque muitas igrejas fugiram de pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho santo. A palavra de Deus se agrada. Eles estão fugindo, porque as igrejas dele estão crescendo. O povo está crescendo na sua igreja e ele não quer pregar a santificação, não quer pregar o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Porque se pregar o evangelho como prega a palavra, ele sabe que muitos irmãos, muitos membros vão sair da igreja dele, já acostumado com a palavra que agrada a eles, uma palavra que não é uma palavra muito forte, não é uma palavra que muito lhe incomoda, é uma palavra muito que lhe agrada. Então eles estão nessas igrejas, estão nesse templo. Mas quando chega uma pessoa que prega a verdade, que obedece a palavra de Deus, obedece os mandamentos que são a verdade, então pessoas perseguem os cristãos que pregam a palavra verdadeira do Senhor. Aleluia! Quantas pessoas estão perseguindo os crentes verdadeiros que pregam a palavra? Nas internet, nas redes sociais, os irmãos do YouTube. Tem muitos irmãos do YouTube que ficam perseguindo os crentes verdadeiros, os crentes que pegam a palavra de Deus, fica perseguindo. A gente vê muito aí no YouTube, nas redes sociais, as pessoas perseguindo os crentes, os próprios crentes, falando, criticando, agredindo a sua imagem, pegando um erro, uma falha que a pessoa falou, que a pessoa fez, e bota no YouTube, fica falando daquele crente, fica falando daquele pastor, fica falando daquele missionário, crente perseguindo crente, porque o crente verdadeiro, ele prega a palavra de Deus, prega os seus mandamentos, que são verdade, não são mentira. A palavra de Deus, ela não é mentira, ela é a verdade. Aleluia, glória a Deus. E nós temos que pregar a verdade. Não persiga os crentes.
Aleluia. Não persiga. E o salmista, através da sua palavra, ele pede ajuda. As pessoas que perseguem os crentes verdadeiros que pregam a sua palavra, esses crentes verdadeiros que pregam a palavra, eles precisam de ajuda, meu irmão. Se tem muitas pessoas atacando ele, perseguindo ele, porque ele prega a palavra verdadeira, o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, você tem que orar por esse irmão, você tem que orar por esse pastor, você tem que orar por ele. Ele precisa de ajuda. Então eu e você tem que ajudar essas pessoas que pregam o evangelho verdadeiro. Se você entende a palavra, se você conhece que o irmão, ele está pregando o evangelho verdadeiro, não está mentindo, não está enganando ninguém. Ele teme ao Senhor, ele obedece a sua palavra. Então você deve orar. Aqueles irmãos que estão sendo perseguidos, você tem que orar por ele, para Deus abençoar ele, fortalecer, livrar ele do mal. Porque é um crente perseguindo o outro na rede social, tudo falando mal. Que coisa errada, que coisa absurda. Se alguém estiver fazendo coisas erradas, meus irmãos, Deus está vendo tudo. Mesmo que eu não fale, que você não fale, Deus está vendo tudo. Glória a Deus, e um dia Deus vai tomar providência sobre aquele cristão que está falando errado. Aleluia. Glória, que está perseguindo o povo de Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Não vamos perseguir o verdadeiro cristão. Vamos orar por ele. Aleluia. Vamos orar. Vamos pedir a Deus pela vida dele. Que Deus capacite ele. Que Deus use ele para falar a verdade. Se você não tem coragem de falar a verdade, e tem algum irmão que fala a verdade, que prega o evangelho santo e verdadeiro, se você não fala a verdade, não persiga o povo de Deus, não persiga o crente que fala a verdade, que não tem medo, que tem coragem, que confia na palavra de Deus. Se você não tem coragem, não persiga o povo de Deus. Não fique falando, não fique perseguindo. Glória a Deus. Mas que o Senhor Jesus Cristo abençoe todo o seu povo, aquele que prega a verdade, aquele que obedece, aleluia, aquele que busca o reino dos céus em primeiro lugar, aleluia, aquele que não desiste, aleluia, aquele que continua firme, pregando a palavra de Deus, que poucas pessoas ouvem ou não, mas ele está pregando. Que poucas pessoas aceitem a Jesus ou não, pouco ou muitas, ele está pregando o evangelho verdadeiro, ou até que ninguém aceite o evangelho, que ninguém aceite a Jesus, um exemplo, mas ele continua pregando o evangelho verdadeiro, porque tem muitas pessoas que pregam aí, enganam multidões. Veja aí, tem gente que prega enganando com heresia, com mentira, com prosperidade, e enganando multidões de pessoas perdendo a salvação por causa desses falsos profetas, esses falsos pregadores que não têm coragem de pregar a verdade. Então, meus irmãos, aquelas pessoas que têm coragem de pregar o evangelho verdadeiro, nesse tempo que nós vivemos, ore por ele está sendo perseguido, ore para Deus abençoar, para Deus usar ele, ore para Deus livrar ele de pessoas invejosas, de pessoas que gostam de caluniar, pessoas que gostam de perseguir. Essas pessoas precisam de oração, como o salmista Davi, ele falou, ajuda-me, aleluia, e nós devemos ajudar esse povo, nós devemos orar por ele, para que Deus dê ajuda a ele necessária, para que ele possa prosseguir, avante pregando o evangelho verdadeiro, mesmo que aconteça algo na vida dele, mas ele continue pregando o evangelho verdadeiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Glória.